Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala Gringo, fala gringa! No episódio de hoje, você vai aprender um monte de vocabulário relacionado à limpeza e organização da casa. Mas se fosse só vocabulário, você não estaria aqui, né? Também vamos compreender como o trabalho doméstico reflete a questão da desigualdade social no Brasil e quais as principais diferenças entre o trabalho doméstico aqui e nos Estados Unidos. Você vai entender por quê. Também vai ter dica de filme, expressões idiomáticas e muito mais. Essa temporada tem o apoio de John Way, Anja Stadelman, Natália Strakova e Benedict Clear. Gente, é festa no Fala Gringo. Nesse mês de agosto, faz 2 anos que eu publiquei o primeiro episódio, com áudio ruim, tudo meio bagunçado ainda, mas já naquela ocasião eu contava com a força e o incentivo de vocês. Muito obrigado por tudo e vida longa a esse projeto. Agora vamos falar dessa temporada aqui, que está quase acabando. Esse é o penúltimo episódio. Para essa terceira temporada, eu prometi 15 programas, então ainda tem esse e mais um. Se você quiser apoiar financeiramente essa temporada também, ainda dá tempo. Vai lá na nossa lojinha, falagringopodcast.com e clica no banner, tá bom? Como eu sempre digo, além de apoio financeiro, outra forma de ajudar o Fala Gringo é recomendando o podcast em blogs, nas redes sociais, seguindo o podcast no seu tocador de áudio e escrevendo reviews na Apple Podcasts, porque assim ajuda outras pessoas do seu país a descobrirem o programa. Então, se você está acompanhando o Fala Gringo há algum tempo e ainda não deixou o seu review, aproveita que a temporada está acabando, você já conhece bem o projeto e vai lá dar essa força para a gente. Eu digo para a gente porque é isso mesmo. Quanto mais gente conhecer o nosso projeto, mais temas interessantes vão aparecer por aqui e mais português e cultura brasileira serão espalhados pelo mundo. Também mandem sugestões. Eu adoro quando vocês mandam sugestões, porque bate às vezes aquela crise de criatividade e eu fico sem saber exatamente do que falar, na dúvida se vocês vão gostar da pauta. Então, sugestões, elogios, críticas e comentários são sempre bem-vindos. Agora, bora falar de trabalho doméstico no Brasil. Antes eu tinha patrão, agora eu tenho clientes. Com essa frase, Paula Costa, faxineira brasileira em Boston, começa uma matéria da BBC Brasil sobre as diferenças entre ser empregada doméstica aqui e nos Estados Unidos. Ela continua: patrão vem com uma autoridade, como você faz aquilo que eu estou falando. Cliente é diferente. O cliente te respeita, te olha nos olhos, te valoriza, reconhece o seu esforço e o seu trabalho, e ele te paga por isso, e paga bem. Para além das definições de como a Paula entende os conceitos de cliente e patrão, esse seu depoimento indica como essa relação de emprego doméstico no Brasil ainda se parece muito com a relação de servidão, de quem manda e quem obedece, quem pode e quem não pode, quem é rico e quem é pobre. Essa é uma discussão que sempre está acontecendo aqui no Brasil, afinal, segundo a Organização Internacional do Trabalho, Agência das Nações Unidas, o Brasil é o segundo maior empregador doméstico do mundo, ficando apenas atrás da China. Mas, no mês passado, em especial, esse assunto voltou a movimentar as discussões na imprensa e nas redes sociais, depois que uma influenciadora digital brasileira, que está morando nos Estados Unidos, desabafou nos stories no Instagram, contando o quanto estava sendo difícil conseguir uma empregada doméstica nos Estados Unidos e que ela mesma estava tendo que arregaçar as mangas. Falou ainda que nós brasileiros deveríamos agradecer a Deus por ter tantas empregadas domésticas e elas fazerem de tudo sem cobrar por serviços adicionais.
É claro que a fala não pegou bem e a moça precisou se explicar depois, numa tentativa de limpar a própria barra. Enquanto nos comentários do post o pessoal dizia que o que ela buscava mesmo era uma escrava, a influenciadora se defendeu dizendo que não, eu falei que precisava mesmo era de um anjo que cuidasse de tudo para mim. Tá, mas qual a diferença real entre uma trabalhadora doméstica no Brasil e nos Estados Unidos e que levou a toda essa polêmica? Nos Estados Unidos, boa parte dos ouvintes sabem porque vivem lá, o trabalho doméstico é dividido em diferentes categorias. Aquele que lida com a limpeza da casa, o que lida com o cuidado com as crianças, tem as cuidadoras de idosos, o da manutenção da casa funcionando, enfim. Se contrata aquele tipo de serviço e caso o cliente queira algo mais, ele naturalmente paga mais. E talvez por isso fique mais evidente, quer dizer, mais clara essa relação de cliente e prestador de serviço que a Paula se refere na entrevista. No Brasil, essa relação e lista de afazeres, quer dizer, de atividades a serem feitas, é bem diferente. Começando até pelo nome, aqui chamamos de faxineira diarista. Faxineira que vem de faxina, da palavra faxina, ou seja, o ato de limpar, dar uma geral. E diarista, a pessoa que trabalha por dia, diária. Então, ao contratar uma diarista no Brasil, se paga um valor que não é muito alto, varia de 70 a 120 reais, e essa pessoa vai ter 8 horas para fazer tudo. Varrer a casa, lavar roupa, lavar a louça, quer dizer, os pratos, passar pano no chão, passar ferro na roupa, lavar o banheiro, aspirar a casa, limpar os vidros, passear com o cachorro, enfim, tudo o que o contratante, o empregador, achar que precisa ser feito e que cabe naquelas 8 horas de trabalho. Tem diarista que até cozinha e deixa tudo pronto na geladeira para o pessoal comer durante a semana. Aí no final do dia, ela recebe o valor que foi acordado, quer dizer, de comum acordo, combinado, e vai para casa, porque no dia seguinte tem outra faxina para fazer em outro lugar. Então, o primeiro ponto que diferencia é essa dinâmica do trabalho, de não existirem categorias claras. A pessoa é contratada para fazer de tudo mesmo. Agora, além das diaristas, aqui temos também a classe das empregadas mensalistas, que trabalham para a família de segunda a sábado, geralmente fazem de tudo também e, em vez de receber por dia, recebem o salário no final do mês. Até 2010, dificilmente essas empregadas mensalistas eram registradas por seus empregadores, ou seja, não era um emprego formal. Elas tinham uma jornada, como qualquer outro profissional, mas não tinham nenhuma garantia social, direito à aposentadoria, férias, salário adicional no final do ano, nada disso. O que aconteceu em 2010 foi a aprovação de uma lei conhecida como PEC das Domésticas, uma lei que, além de garantir esses direitos sociais, na teoria também deveria aumentar a fiscalização para esse tipo de trabalho. A verdade é que não mudou muita coisa. A maior parte das empregadas domésticas continuam na informalidade. Em 2019, 6 anos após a lei, os casos de informalidade chegavam a 70%. Eu falo assim, no gênero feminino, essas profissionais, porque o trabalho doméstico no Brasil tem gênero, cor e classe social. Entre as 6 milhões de pessoas que executam tarefas de limpeza e manutenção da casa alheia, quer dizer, da casa dos outros, 92% são mulheres e a maior parte delas, 63%, é negra. Não é difícil imaginar que a classe média e a elite brasileira teve muita resistência a essa lei, né? Muitas dessas famílias afirmaram que com a lei deixou de valer a pena ter uma empregada fixa em casa.
deixou de valer a pena porque ficou muito caro para o empregador? Não necessariamente, porque se a gente parar para pensar que a família continua precisando dos serviços dessa empregada doméstica, é porque sim, o seu serviço tem muito valor. Agora, o que é difícil é que a classe média brasileira reconheça esse valor. Num país com uma desigualdade tão grande como no Brasil, para a elite, quanto mais pobres e desempregados tiver, melhor. Assim, eles têm acesso a mais serviços por preços cada vez mais baixos. É aquela velha história do nosso passado escravagista, né? A escravidão brasileira foi diversa, mas foi, sobretudo, uma escravidão de pequena posse. No Brasil, todo mundo tinha escravos. Quando as pessoas tinham algum dinheiro, elas compravam escravos com muita frequência. Em São Paulo, por exemplo, muitas famílias, mesmo as relativamente mais pobres, muitas delas chefiadas por mulheres brancas, tinham uma ou duas escravas domésticas para realizar os afazeres na casa ou na rua. Segundo a historiadora e escritora Marília Bueno de Araújo Ariza, mesmo após a abolição, em 1888, mulheres e homens negros continuaram sendo servos ou escravos informais, o que também deixou o seu legado no mercado de trabalho até os dias atuais. É isso, gente. Tem verdades que não dá para jogar debaixo do tapete. Os mais ricos do Brasil se acostumaram a ter pobres trabalhando pelo mínimo do mínimo. Trabalhar não para viver, mas para sobreviver. É a questão do privilégio. Mesmo que a família seja bem esclarecida, tenha educação, para a nossa elite é muito difícil abrir mão, quer dizer, deixar esse privilégio de ter um anjo, entre aspas, para chamar de seu. Outra coisa que acontecia bastante no Brasil, agora mais recente, nos anos 90, era o famoso pegar para criar. É assim, famílias de classe média iam até cidades do interior, cidades que não tinham emprego nem nenhuma outra perspectiva de vida, além de trabalhar na roça, e lá eles visitavam famílias de pessoas muito pobres e se ofereciam a criar uma das crianças daquela família, como uma adoção, só que sem os meios legais de adoção. Então essa família ia lá, nessa cidade pequena, como eu disse, chegando lá encontrava uma família grande de 3 ou 4 filhos, todo mundo praticamente passando fome, e aí aparece alguém querendo tirar pelo menos uma pessoa daquela miséria, preferencialmente uma menina. Naturalmente, os pais da família pensavam: ah, podem me levar, é melhor do que ficar aqui. Então a jovem partia para a cidade grande com a sua nova família, mas com a responsabilidade de cuidar da casa em troca desse favor que está sendo feito, né? Essa é a história de milhares de brasileiras, milhares de empregadas domésticas. E por trás da exploração do trabalho infantil, porque, como eu disse, muitas vezes essas jovens vinham muito novas trabalhar na casa das famílias, ainda tem muitas histórias de abuso sexual. Bom, como já deu para perceber, o nosso passado colonial ainda influencia e muito as dinâmicas do trabalho no país, mas não é só a dinâmica não, muitas vezes até a arquitetura das casas da nossa elite, da nossa classe média. Eu já falei aqui em algum episódio, não me lembro qual, que muitos apartamentos brasileiros, principalmente os mais antigos, têm na sua planta, quer dizer, no seu desenho, no seu projeto, o quarto da empregada, que é o lugar onde essa funcionária da família vai morar. Existem muitos materiais que ilustram esse tema do trabalho doméstico, livros, artigos, filmes. Por exemplo, dá para ter um panorama disso em Parasita, o filme sul-coreano vencedor do Oscar 2020. Tem também o filme mexicano Roma, também vencedor do Oscar em 2019, outro filme muito legal para refletir sobre o assunto, especialmente porque o México tem também um grande contingente, quer dizer, quantidade de pessoas no trabalho doméstico.
é o segundo país da América Latina com mais empregadas domésticas. Mas, como sempre, trazendo para o cenário brasileiro, o cinema brasileiro, tem uma sugestão de filme muito bom chamado Que Horas Ela Volta. É estrelado pela atriz Regina Casé, uma das atrizes e apresentadoras brasileiras que eu mais gosto. O roteiro conta a história de Val, uma empregada doméstica que trabalha para a mesma família há muito tempo, cuidando da casa e do filho da patroa. A personagem é um típico retrato da brasileira que saiu da região Nordeste para tentar a vida no sul do Brasil. Esse foi um movimento que aconteceu bastante no século XX, em períodos de seca, quer dizer, falta de chuva e crise econômica. Então Val trabalha nessa casa há muito tempo, manda dinheiro que ela ganha do trabalho para que a filha, que ela não vê pessoalmente há 10 anos, possa se manter e estudar no Nordeste, mas chega um momento em que a jovem termina a escola e vai tentar vestibular para entrar numa faculdade. O vestibular é uma prova que a gente faz antes de entrar na faculdade. E a faculdade que a filha da Val quer entrar é também, por coincidência, no Rio de Janeiro. Então, o conflito acontece justamente quando a Jéssica, a filha da Val, chega no Rio de Janeiro. Jéssica fica chateada ao saber que a mãe vive num quartinho na casa dos patrões. Além disso, ela se incomoda com o fato de Val ser tratada e se deixar tratar como uma cidadã de segunda classe. Ela usa até esse termo. Por exemplo, Jéssica se incomoda que a mãe, mesmo trabalhando naquela casa há tanto tempo, nunca entrou na piscina para tomar um banho, nem comeu na mesma mesa que os patrões. Então vai tendo esse conflito que vai aumentando entre as personagens a partir dessas cenas comuns no dia a dia, onde a filha começa a perceber algumas situações de injustiça social. Te amo, vice. Tchau. Quem você disse que ama? Minha filha. Onde ela tá? Ih, ela tá lá longe. Val, Sim, pode tirar, por favor. tô indo. Larga essa vassoura e vem de... Jéssica querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Quanto tempo que vocês não se veem? Tá mais de 10 anos. Val? Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? Ô, Jéssica, quem é que botou a mesa no café? Foi Bárbara. Não é Bárbara, não é Dona Bárbara. E tu não pode sentar na mesa dele, não, rapaz. Não vai olhando pra essa piscina, não, Jéssica. Lana, não pode isso, não pode aquilo. Tava escrito em livro. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Bárbara! Jéssica, sai daí, ligeiro. Saia daí. Tô indo. Dá pra obedecer a sua mãe que ela tá falando com você? Esse filme é especialmente interessante porque ele traz dois recortes de gerações brasileiras. O da mãe, que precisou sair da sua terra para trabalhar na casa de alguém, e o da filha, que já não precisa necessariamente seguir o mesmo caminho. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, há cada vez menos jovens no emprego doméstico. Em 1995, 51% das mulheres com até 29 anos buscavam trabalho nesta área. Já em 2015, 20 anos depois, essa proporção era de 16%, ou seja, uma queda de 35 pontos percentuais. Trata-se de toda uma geração que ganhou mais oportunidades com acesso ao ensino básico para todos nos anos 90 e com a recente expansão e democratização do ensino superior, que passou a contar com políticas como a de cotas raciais e sociais. Quem tem a minha idade, por volta de 30 anos, e vem de um histórico de morar em periferia ou na zona rural, em uma cidade pequena, certamente é filho de alguém, de alguma mulher que já trabalhou no emprego doméstico
ou conhece alguém que se encaixa nessa situação e a gente vê, de fato, que esses jovens tiveram outras oportunidades diferentes das dos pais. Por fim, eu queria trazer ainda uma informação sobre como a pandemia do coronavírus afetou o trabalho dessas empregadas domésticas. Milhares de trabalhadoras foram dispensadas por seus empregadores, seja porque os seus empregadores perderam a renda, ficaram sem emprego e não tiveram como manter a empregada em casa, seja porque ficaram com medo de se contaminar tendo contato com essas trabalhadoras no dia a dia. Agora, algo que é curioso mesmo foi o quanto aumentou as vendas de bons equipamentos para limpeza, especialmente mops e aspiradores de pó. Esse último, aspirador de pó, aumentou as vendas em 800% durante a pandemia. É que antes da pandemia, o empregador não se importava se era mais fácil tirar poeira do chão com um aspirador ou com um pano molhado. Por quê? Porque não era ele quem iria fazer. Bora ver as expressões usadas no episódio de hoje? Dar uma geral é uma expressão que a gente usa para falar de organização, não apenas de limpeza. Se eu digo que tenho que dar uma geral na casa antes de receber as visitas, significa que eu estou preocupado com a bagunça da minha casa e que eu preciso arrumar as coisas. Outro exemplo, preciso dar uma geral na estante de livros e no guarda-roupa. Significa que eu preciso dar uma organizada na estante de livros e no guarda-roupa. Mas não é só para organização não, tá? Você também pode usar para falar de reparos, de consertar algo. Meu computador está travando muito. Vou levar na assistência técnica para dar uma geral. Então entende-se que eu vou levar na assistência técnica para arrumar. Arregaçar as mangas. A gente usa para falar de preparação para uma atividade. É como se você estivesse puxando a manga da sua camisa para ficar mais confortável antes de fazer uma atividade, sabe? Se você está usando uma camisa de manga longa e precisa lavar os pratos, você vai ter que dobrar as mangas da camisa para não encharcá-la, para não molhar, né? Então isso é arregaçar as mangas. Se você está sentindo muitas dificuldades com o português ainda, é hora de arregaçar as mangas e estudar um pouco mais. Jogar para debaixo do tapete significa esconder uma informação, como quem esconde uma sujeira sob o tapete, embaixo do tapete. Por fim, a expressão limpar a barra, que quer dizer fazer um esforço para mudar a imagem negativa de alguém ou de si mesmo. Por exemplo, a empresa X tem um histórico de impacto ambiental muito forte, mas está lançando uma embalagem sustentável para poder limpar a própria barra. Quando alguém tem um processo judicial, normalmente contrata um advogado para tentar limpar a barra de quem está sendo processado. Então, limpar a barra significa mudar uma imagem negativa ou proteger alguém. Nesse episódio, você aprendeu bastante vocabulário de limpeza e organização, viu as diferenças do trabalho doméstico no Brasil e nos Estados Unidos, viu também como o trabalho doméstico por aqui reflete costume de um passado escravagista não tão distante assim. Gostou desse episódio? Aproveita que está terminando e deixa a sua avaliação na Apple Podcast. Segue o programa no Spotify para não perder nada também. A gente se encontra no próximo episódio. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português e cultura brasileira.